Olá pessoal, sou o professor Isaías e estou aqui mais uma vez para tratar de um assunto da filosofia contemporânea. Hoje eu estou aqui auxiliado pela Monique e vamos trabalhar. Então, o título da nossa unidade de trabalho hoje é o processo de alienação e sua repercussão no consumo. Isso aqui é muito importante porque vai tratar exatamente daquilo que é necessário e daquilo que a gente inventa como necessidade. Então, para começar, a gente deve dizer o seguinte: o processo de alienação repercute no consumo, manifesta-se na ideologia capitalista que transforma o desejo de consumo em um ato compulsivo e necessário para a identidade social, distanciando o indivíduo do seu verdadeiro eu e de uma consciência crítica. Aí nós temos aí uma imagem que, de certo modo, já reflete aquilo que nós estamos falando agora para início de conversa. Bom, então, na continuidade, temos o seguinte: pelo processo de alienação no consumo, as pessoas agem de forma compulsiva, impulsionadas por desejos impostos pela publicidade e pela cultura de massa, e não por escolhas livres. O que isso quer dizer? É que nós temos o fetiche da publicidade. A gente fala muito de fetiche da mercadoria, que é aquela atitude da mercadoria esconder quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, quem ganhou mais e quem ganhou menos. Mas nós temos no fetiche da publicidade aquela capacidade de ficar entorpecido. A gente fica tonto, na verdade, pela publicidade. Então, isso leva à perda de identidade e autonomia, transformando os indivíduos em exércitos de consumo, que buscam em qualquer coisa, buscam qualquer coisa a qualquer custo, na verdade. Então, a alienação se manifesta através do consumismo como um dever social, onde a aquisição de bens se torna um símbolo de status e a busca por felicidade, resultando numa falsa sensação de bem-estar e na busca de um sentimento de valor pessoal. Então, é aquela mentalidade de que a gente vale não pelo aquilo que a gente é, mas por aquilo que consome. Bom, a indústria cultural promove esse ciclo ao massificar ideias e criar necessidades artificiais, impulsionadas pela propaganda, levando a um consumo que busca falsamente preencher um vazio existencial e a uma dependência do sistema para obter um senso de prestígio. Então, é aquela necessidade de consumir, é aquela compulsividade para que eu possa me manifestar como alguém de importância. Bom, então, origens da alienação no consumo. Então, como é que ela começa? Então, o sistema capitalista, então, para se sustentar e maximizar lucros, ou seja, aumentar cada vez mais o lucro, depende do consumo constante e do desejo de novos produtos. Então, muitas vezes eu estou possuindo um produto, ele ainda tem validade, ele ainda está bom, mas eu preciso consumir aquilo que aparece como novidade. Então, publicidade e marketing. A indústria cultural e a publicidade são ferramentas para criar necessidades espúrias, moldando a consciência dos consumidores e incentivando o consumo compulsivo. Então, na verdade, cria falsas necessidades. Então, muitas vezes eu compro coisas para consumir que até me adoecem, mas isso me impulsiona a comprar outras coisas para curar a doença. Bom, então, pressão social e individualismo. O contexto social moderno valoriza o ideal de competitividade, o culto à moda e a busca por status através dos bens que se exibe, levando a um individualismo exacerbado, ou seja, a um individualismo exagerado, no caso. Então, eu quero fazer aqui
uma pequena diferença entre ser rico e ser ostentador. Então, o que é ser rico, na verdade? Ser rico implica acumular e gerir um patrimônio significativo, focando-se na geração de riqueza e liberdade financeira, através de investimentos estratégicos e acúmulo de bens e ou dinheiro. Então, quem é rico pode até ostentar, mas, na verdade, ele ostenta guardando também um patrimônio. Então, além daquilo que ele expressa, além daquilo que ele consome, além daquela riqueza que ele aparenta ter, ele realmente não está exercendo só uma aparência. Ele tem um fundo de reserva. Agora, o que é o ostentador? Então, o ostentador ser ostentador é o ato de exprimir excessivamente os bens materiais, muitas vezes através de gastos que excedem a capacidade financeira real, com o objetivo de aparentar riqueza e impressionar os outros, um comportamento que não é típico de quem realmente é rico, segundo várias fontes de pesquisa. Então, o ostentador é aquele que muitas vezes compra o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não quer ver. Então essa é a grande realidade, essa é a diferença entre ser rico e ser ostentador. Sempre lembrando que um rico pode ser ostentador, mas um ostentador nem sempre é um rico. Bom, continuando, podemos falar agora de repercussões no comportamento do consumidor. Então, como é que vai repercutir essa situação toda? Primeiro, a perda de autonomia. O indivíduo é dominado por um sistema que ele mesmo mantém, o que contraria sua natureza de controle sobre suas ações. Então, muitas vezes, você sabe que aparentemente você faz livremente as suas escolhas. O que muitas vezes você não percebe é até que ponto você é condicionado. Busca por identidade nos bens. Os produtos passam a definir uma identidade ao consumidor que tenta encontrar sua essência e satisfação em padrões de consumo impostos pela sociedade. Então, na verdade, ele quer seguir as regras da sociedade e acaba esquecendo aquilo que realmente ele pode possuir e aquilo que ele está possuindo de forma compulsiva, muitas vezes sem os recursos necessários para manter esse volume de consumo. Então, vazio existencial é insatisfação. O indivíduo sente um vazio existencial, pois as satisfações obtidas são temporárias e não atendem às necessidades genuínas. Ou seja, a gente acaba caindo em depressão ou em ansiedade justamente porque a gente não consegue acompanhar o ritmo daquilo que é ditado pela propaganda e daquilo que é jogado no mercado para que seja consumido o tempo todo. Apatia e conformismo. A alienação pode gerar apatia e falta de interesses em opiniões alheias, pois o foco do indivíduo está direcionado ao consumo e à busca de satisfação pessoal através dos bens materiais. Então, a gente nem sempre tem que levar em consideração a opinião dos outros e nem sempre tem que escutar conselhos. Mas a gente não pode viver dentro de uma sociedade, que é um grupo, de forma isolada. Então, a gente precisa trocar ideias e isso serve para ajudar a orientar o nosso consumo para as nossas necessidades. Muito bem. Então, agora nós vamos falar de algumas consequências sociais. Então, para iniciar, a massificação e conformidade. O consumo massificado de produtos e ideias leva à homogeneização das experiências humanas e enfraquece o senso de comunidade
e bem-estar social. Então, muitas vezes, a gente acaba se tornando individualista e esquecendo que somos o animal político, aquele que só se humaniza no convívio com outros seres humanos. Isso é importante que a gente não perda de vista. Bom, desvalorização da identidade. O valor do indivíduo passa a ser medido pelo que possui, transformando as relações humanas em relações de mercado. E aí aparece aquela coisa da competição. Então, muitas vezes se diz assim, você é comunista de iPhone. Bom, a diferença é que um comunista quer iPhone para todo mundo e você muitas vezes quer ostentar sem que o outro possua o mesmo bem que você já possui. Então, você quer se sentir mais importante porque possui um bem mais caro. Precisa ter muito cuidado com isso, para a gente não generalizar as coisas nem do lado do socialismo e do comunismo e nem do lado do capitalismo. Bom, sustentabilidade comprometida, e aqui é o problema que vocês já estão enjoados de escutar, a questão ambiental. Então, o modelo de consumo atual tem um caráter insustentável, tanto para o indivíduo quanto para o meio ambiente, criando um ciclo de exploração. Exploração do ser humano e exploração da natureza. Eu sei que eu já estou ficando um pouco chato, porque em quase todas as aulas a gente fala da questão ambiental. Mas hoje a gente não tem como ignorar as questões ambientais que a gente ainda está tratando o meio ambiente de forma muito morosa. A gente precisa intensificar atitudes que realmente favoreçam a proteção ambiental. E a gente ainda está, muitas vezes, deixando a desejar nesse campo. Eu, por exemplo, eu gosto de levar pouquíssimas sacolinhas do supermercado para casa. É uma contribuição muito pequena, por enquanto sim, mas se todo mundo fizer a mesma coisa, a gente vai ajudar bastante ao meio ambiente e a preservar também o petróleo, né? Uma vez que o plástico é feito à base de petróleo. Muito bem, então agora, para evitar a alienação e o consumismo. É claro que a gente precisa dizer alguma coisa em relação a isso, porque é muito interessante a gente ficar fazendo aqui um blá 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 de como é que a coisa acontece, mas não falar nada como é que precisa mudar. Então, eu acho isso aqui de vital importância para a nossa reflexão de hoje. Então, no plano pessoal e individual, o que a gente precisa fazer? Primeiro, conhecer os nossos próprios valores. Depois, você precisa definir metas financeiras. Eu posso gastar isso, não posso gastar aquilo. Eu posso priorizar aquilo que eu preciso consumir e deixar de segundo plano aquilo que não necessariamente eu deva consumir de imediato. Crie hábito de espera. Então, muitas vezes a gente não gosta de esperar nem na fila do supermercado, não porque a gente tem o que fazer logo em seguida, mas porque a gente gosta de passar o outro para trás. Parece que tem essa cultura. Então, a gente tem que manter um hábito de espera. Fazer lista de compras. Eu sempre faço listas de compra, às vezes eu compro mais do que o que está na lista, às vezes deixo de fora alguma coisa que eu coloquei na lista, mas a gente precisa se programar minimamente para comprar as coisas. Organize seu ambiente e rotina. Quando as coisas estão desorganizadas, a gente tende a gastar mais. Eu, por exemplo, já comprei parafusos que eu tinha lá em casa, só não sabia onde estavam guardados. Bom, e isso, quem foi que nunca fez isso aqui? Todo mundo já fez isso em algum momento. Bom, então, resista às tentações, isso aqui é fundamental. Estabeleça um modo de vida compatível com o que você ganha. Ora, se eu ganho 10 mil reais por mês, eu tenho que estabelecer um padrão de vida de quem ganha 8. Porque no dia que eu perder 2 no meu salário, eu ainda posso continuar mantendo o meu padrão de vida. É assim que tem que funcionar. Você tem 2 empregos, aí estabelece um padrão de vida de quem tem 2 empregos e perde um emprego, aí como é que fica? Aí não vai mais poder manter o padrão de vida, vai entrar em depressão. Bom, então, para evitar a alienação e o consumo, vamos dar uma continuidade agora no plano cultural e social. Então, fortaleça sua identidade. Não queira ser o que todo mundo é. Não precisa ser Maria vai com as outras. Seja um consumidor consciente.
consuma aquilo que precisa. Eu não levo a garrafa de Coca-Cola de 2 litros numa sacolinha para casa, porque quando eu compro o galão de água de 20 litros, eu não mando colocar uma sacolinha, então eu não preciso levar uma sacolinha nem num nem no outro. Então, além dessa questão de ter o consumo consciente, prioriza a economia regional. Muitas vezes a gente quer comprar só o que é importado. Que graça, né? Então, seja solidário. Então, ajude os outros, inclusive com aquilo que está sobrando lá na tua casa. Apoie a economia circular. Dê bom exemplo de consumidor, dê bom exemplo de consumo. Faça uma adequação e compartilhe aquilo que você tem, que você não vai precisar necessariamente consumir. Cobre transparências e políticas públicas. Ah, mas eu não separo o lixo lá em casa porque a prefeitura vai jogar tudo no mesmo lugar. A prefeitura que faça a sua parte, você tem que fazer a tua primeiro. Afinal de contas, o governo que você tem é reflexo do que você é. No dia que todo mundo for honesto, a gente vai ter governos honestos também. É por aí. E outra coisa, reduza o desperdício. Isso aqui é fácil. Todo mundo, eu, por exemplo, ao evitar consumir a sacolinha, eu estou evitando desperdício. Ao tomar o banho com a água adequada, não ficar debaixo do chuveiro o tempo todo, eu estou evitando desperdício. Bom, e aí nós temos uma frase do nosso Marx que diz que o capital não tem a menor consideração pela saúde ou duração da vida do trabalhador, a não ser quando a sociedade o força a respeitá-la. Então, não adianta a gente ficar esperando de governo que ele faça alguma coisa, a gente tem que exigir. Essa é a mentalidade, é o que está por trás disso aí. Bom, e agora nós temos os principais teóricos sobre a alienação e o consumo. Então, primeiro nós temos aí Karl Marx, né? A alienação é a condição em que o trabalhador se torna estranho ao seu trabalho, ao produto que cria, a si mesmo e aos outros homens. Então ele não leva para casa aquilo que ele produz e não sabe fazer totalmente o mesmo produto. No capitalismo, o trabalhador se aliena do fruto do seu trabalho, que se torna propriedade do capitalista e não do trabalhador. A divisão do trabalho impede o trabalhador de se identificar com o produto final, sendo forçado a adquiri-lo como consumidor. De fato, quando eu faço uma obra, eu posso saber trabalhar de ferreiro, mas quem sabe trabalhar de pedreiro já é o outro. Então, é por isso que nós fazemos tudo e não sabemos fazer completamente nada. Então, a sociedade de consumo perpetua essa alienação, pois o indivíduo se torna um mero consumidor de mercadorias, um reflexo da própria exploração. Então, esse aí é o pensamento de Karl Marx, né? Agora, nós temos também Henri Lefebvre. Então, a sociedade de consumo é um sistema que captura o cotidiano, transformando-o em um produto para o consumo. A sociedade de consumo impõe uma liberdade aparente, onde as escolhas do indivíduo são moldadas e controladas, levando a um estado de alienação. E, finalmente, nós temos aí os teóricos Theodor Adorno e Max Horkheim, da Escola de Frankfurt, que eles vão dizer: a indústria cultural manipula as preferências do consumo, transformando a cultura e a arte em produto massificado para aumentar os lucros. O capitalismo, através da publicidade e do marketing, aliena os consumidores, simplificando e comercializando a cultura para dominar as consciências e criar padrões de consumo. Então ele vai dizer que essa nova mentalidade prometeu, mas não resolveu os grandes problemas da humanidade, ainda criou um domínio tirânico sobre a natureza e sobre o homem. Bom, e aqui nós temos uma outra coisinha aqui do Marx, que é a seguinte: se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Tudo inclui o iPhone. Então é aquela história, muitas vezes eu tenho um produto, eu tenho um iPhone, e alguém me diz: ah, você é um socialista ou um comunista de iPhone. Sim, mas
o iPhone deve ser para todos os trabalhadores. Eu já ouvi alguém dizendo, mas quem produz iPhone é o capitalismo. Meu filho, minha filha, quem produz iPhone são os trabalhadores. Seja qual for, em capitalismo, em socialismo, em comunismo, quem produz são os trabalhadores. Isso é a pura verdade. Bom, então agora nós temos aí uma atividade para a gente concluir o nosso trabalho de forma assim mais reflexiva. Então, no capitalismo, a busca contínua por lucros leva à criação de desejos de consumo, muitas vezes não relacionados às necessidades reais dos indivíduos, resultando em uma alienação, o que gera um consumo compulsivo que domina as pessoas. A alienação no consumo na sociedade contemporânea pode ser caracterizada por qual das opções abaixo? Aí nós temos na letra A a capacidade de o indivíduo se reconhecer e satisfazer suas necessidades reais através de escolha consciente de produtos. Duvidoso, não é? Mas vamos refletindo. Letra B. A busca por produtos que genuinamente promovem o bem-estar social e fortalecem a cidadania. Genuíno quer dizer produzir de forma autêntica, é isso mesmo? Letra C. A busca incessante por bens e serviços ditados pela moda e pela mídia, sem uma conexão com as necessidades reais do indivíduo. Letra D. A compra de itens que refletem a individualidade e criatividade do sujeito, sem seguir padrões pré-determinados. E letra E, a valorização de obras de arte e lazer, por seu valor intrínseco e pela autenticidade da experiência. Isso aqui parece que vai até um pouco contrário à ideia dos pensadores aí da escola de Frankfurt. Mas aí, já dá para ter uma ideia da resposta correta? Vamos a ela? Olha aí, a letra C. A busca incessante por bens, serviços, ditados aí pela moda, pela mídia, sem verdadeira necessidade por parte do indivíduo, não é? Muito bem. Então agora, para concluir verdadeiramente, vamos dizer o seguinte: a alienação e o consumo são temas centrais na filosofia contemporânea e sua discussão é fundamental para entender a sociedade atual, a sociedade odierna, né? Bom, alienar-se refere-se à desconexão do indivíduo em relação ao seu trabalho, à sua essência, ao seu entorno, enquanto o consumo refere-se à aquisição de bens e serviços. A relevância desse tema se torna evidente quando analisamos como o capitalismo econômico e a lógica do mercado transformam não apenas as relações sociais, mas também a identidade e a subjetividade do ser humano. Karl Marx e os pensadores da escola de Frankfurt nos deram imensa contribuição para o entendimento sobre o processo de alienação e sua repercussão no consumo. Então, gente, eu espero que a aula de hoje tenha sido bem proveitosa, apesar de ter sido muito intensa. Agradeço pela preferência, aí, pela audiência, de tudo que vocês puderam colocar aí à disposição para aproveitar bem esse conteúdo. Não deixem de visitar a plataforma para retomar tudo que a gente colocou aqui. Até a nossa próxima oportunidade.